se eu uso alguma coisa disso aqui. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito. Paz, deixa eu dar uma olhadinha se tem algum ali. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Bom dia. Espero que todos estejam bem. Todos tenham dormido bem, tenham tido uma boa noite de descanso. Estejam com disposição para nessa manhã nós estarmos estudando um pouco acerca da palavra do Senhor. Temos uma lição em vista. Iremos iniciar a lição de número 2 dessa revista, que é um exame das Escrituras, né? Então, essa revista ela fala sobre examinar as Escrituras. Na lição anterior, na lição de número 1, o presbítero Wesley esteve lecionando, ministrando, falando muito acerca do aspecto histórico também, da veracidade das Escrituras, como que se deu, né, o cânon das Escrituras, como que foi escrito. Falou também muito acerca do período interbíblico, que é o período que corresponde ali entre o Antigo e o Novo Testamento, período que houve alguns acontecimentos históricos também. Alguns chegam a dizer que tem profecias que se cumpriu no período interbíblico, né? Algumas profecias que foram preditas principalmente pelo profeta Isaías, que ali no período interbíblico veio a ocorrer. E hoje nós iremos iniciar essa lição, que tem como o título Como Deus se faz conhecer. Quem tem a revista, abra na lição de número 2, Como Deus se faz conhecer. Eu quero, juntamente com os irmãos, temos um texto básico, mas eu quero que os irmãos acompanhem a leitura do versículo-chave para essa lição. Já tem, na própria revista já tem, que é Romanos capítulo 1, versículo 20. Na própria revista já está aí o versículo. Apenas essa parte que já está na revista, que diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu poder, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Amém? Quero, junto com os irmãos, fazer uma oração após essa leitura. Curva sua cabeça, sentado mesmo como você está. Senhor Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, neste templo, para estudarmos a Tua Palavra, aprendermos um pouco mais acerca da Tua Palavra, acerca do ser de Deus, acerca de quem Tu és, e termos um conceito assertivo, papai. E que o Senhor também possa, nessa manhã, desconstruir tudo aquilo que ao longo da nossa caminhada, ao longo dos nossos anos de vida nessa terra, nós aprendemos de forma errada, fomos instruídos, ensinados de forma errada em algum ponto. Que o Senhor continue a trabalhar em nossa mente, em nosso coração, assim como o Senhor já tem feito
ao longo desses períodos de ensinamentos, papai querido, quer sejam nos ensinos bíblicos, meio de semana, escola bíblica, ministrações, o Senhor já tem operado. Que nessa manhã não seja diferente, que nessa manhã o Senhor tenha liberdade de operar em nossas vidas. Nesta manhã o Senhor possa nos capacitar ainda mais para uma vida de intimidade com o Senhor, para uma vida de convicções, para uma vida onde nós conhecemos ao Senhor e prosseguimos conhecendo ainda mais ao Senhor. Que o Senhor possa cada vez mais despertar esse desejo no meu coração e no coração de cada um dos que aqui se encontram, que é o desejo de conhecer ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, aprender cada vez mais sobre a vontade do Senhor, sobre o propósito do Senhor, individualmente e para a igreja do Senhor nesse tempo. Deus, pedimos também que o Senhor neutralize todo mal, toda influência maligna, papai querido, ou externa, tudo aquilo preparado, papai querido, para tirar o nosso foco, a nossa atenção, para nos atrapalhar, papai amado, aqui nas discussões, naquilo que vai ser falado, tanto por mim quanto pelos irmãos que aqui se encontram. Que todo atrapalho seja neutralizado, toda estratégia maligna seja neutralizada em nome de Jesus, ó Deus. Deus, nos dê iluminação nessa manhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus vem falando então nesse versículo que nós acabamos de ler, que os atributos invisíveis de Deus, né, e assim vem descrevendo quais são esses atributos, que é o seu eterno poder e também a sua própria divindade. Elas podem ser reconhecidas desde o princípio do mundo, né, desde o princípio da criação, desde que todas as coisas foram criadas. Então, quando diz desde o princípio do mundo, é desde que o Senhor criou todas as coisas, a gente consegue perceber isso claramente, né, que essas coisas não podem ser mero acaso, não podem ter surgido apenas por mero acaso, sem que houvesse um ser divino, um ser poderoso, né, uma divindade que pudesse de fato criar essas coisas, que de fato pudesse com o seu poder operar para que essas coisas viessem à existência. E a gente pode perceber então que há um ser divino, que há um ser poderoso, eterno, quando nós paramos, nós nos detemos para analisar de fato toda a criação, todas as coisas que foram criadas. E aqui ao longo dessa lição, nós teremos aqui até como um alvo, né, mostrar esse aspecto, né, da existência de Deus sendo testificado através da criação. Mas também nós precisamos entender que nós não devemos tomar por base apenas a criação, né? Ter a criação apenas como o princípio, né? Algo concreto de que de fato Deus existe, de que de fato há um ser supremo, há um ser maior. Mas nós precisamos levar em consideração principalmente as escrituras sagradas que dizem respeito a esse Deus. Então no alvo vai dizer o seguinte, que nós, enquanto alunos, nós devemos observar, né, conhecê-lo, as maneiras, né, como Deus se manifesta, principalmente através das escrituras sagradas, porque diz assim, são muitas as maneiras de conhecê-lo, contudo as escrituras sagradas se mostram o meio mais eficaz e perfeito de revelar a pessoa de Deus, né, de revelar quem Deus é, de fato. E, de fato, o objetivo da Bíblia Sagrada, das Escrituras, justamente é esse. Nos conduzir, o principal objetivo, né, das Escrituras Sagradas. Há alguns que dizem até mesmo que este é o único objetivo. De certa forma, não está errado. O único objetivo das Escrituras Sagradas é de nos conduzir a um conhecimento acerca de Deus, de quem Deus é. E principalmente na forma em que Ele se revelou, né? Então nós vamos entender nas Escrituras Sagradas que Deus ele se revelou ao longo dos tempos, ao longo das eras, de diversas formas, né? Nós vamos ver Deus falando com o homem em uma sarça, né, que ardia, né? Deus ele não se manifesta corporalmente, Ele não se apresenta como uma pessoa, mas ali naquele momento Ele se apresenta ali numa sarça ardente que queimava, mas não se consumia,
e de repente Moisés começa a ouvir a voz de Deus, e era Deus falando com ele. E ali nós vamos entender também que alguns outros homens tiveram essa revelação de forma um pouco mais profunda, como por exemplo Abraão. Abraão, que de repente ele está ali na sua tenda, quando pensa que não, ele vê 3 homens vindo ali em sua direção, e ele se dirige, diante daquele que estava ao meio, se prostra reconhecendo como o Senhor. Ali nós entendemos que é o que? Uma teofania, Deus, ele toma, na verdade até a teologia ela vai explicar isso como acomodação divina. Acomodação divina. Então Deus precisa se apresentar, se manifestar ao homem de maneira que ele consiga entender, de maneira que ele consiga se relacionar com Deus de uma maneira que ele consiga ter uma certa compreensão. Deus em sua totalidade, nós entendemos que Deus em sua totalidade ele é incompreensível. O homem jamais conseguirá compreender Deus em sua totalidade, mas Deus utiliza-se de formas que o homem consiga ter uma proximidade de Deus, consiga entender pelo menos a mensagem que Deus quer transmiti-lo. E nós vamos entender aqui, Calvino mesmo, em uma de suas frases, que introduz as suas institutas, ele vai dizer da seguinte maneira, sobre essa questão do conhecimento de Deus. E ele diz assim: a sabedoria verdadeira e substancial consiste em 2 partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. E quando eu li essa frase, há ainda um acréscimo, ele vai continuar dizendo mais. Quando eu li essa frase, me fez a entender acerca do nosso propósito. Cada ser humano ele tem um propósito em Deus. Deus tem um propósito para a vida de cada ser humano. E a antropologia, ela acaba, que é o estudo sobre o homem, ela acaba se atendo muito mais ao homem em si, muito mais ao conhecimento do homem, acerca de quem o homem é, do poder que o homem tem, de algo de bom que o homem pode fazer ou oferecer, da influência que ele pode exercer. Mas quando nós pegamos uma teologia que ela é teocêntrica, nós entendemos que o homem ele só pode encontrar o seu verdadeiro significado em Deus. Nós vemos, por exemplo, João Batista, Se formos pegar um estudo antropológico decente, nós iremos analisar a vida de João Batista. Porque João Batista, quando ele nasce, ele já nasce com um propósito específico. O propósito de João Batista era o quê? Preparar o caminho para aquele que viria após ele, que era Jesus Cristo. Era o Filho de Deus, essa segunda pessoa da Trindade. E nós vamos ver que João Batista ali, ele inicia o seu ministério pregando no deserto. E a pregação dele era a pregação de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. Só que quando algumas pessoas curiosas, elas vão inquirir acerca de quem é João Batista, João Batista ele vai entender qual que é o seu propósito. João Batista naquele momento ele não vai dizer: eu sou João Batista, um grande homem, eu sou João Batista, um homem que tem poder, que tem autoridade. Não. João Batista ele vai entender o seu propósito, que é um propósito que estava ligado em Deus. Ele demonstra ali que ele nada mais é do que alguém que conheceu a Deus, conhecia Deus e conhecia o propósito de Deus para a vida dele. Então o conhecimento de nós mesmos, ele só é possível quando nós conhecemos a Deus e o propósito de Deus para nós. Porque ele vai responder da seguinte maneira: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho. Ele vai dizer: não, eu não sou ninguém, eu não sou o Cristo. Porque alguns acreditavam que ele podia ser um grande profeta do passado, ou um outro profeta que agora estava se levantando. Ou que ele mesmo poderia ser o Cristo. E ele vai responder dizendo dessa seguinte maneira: olha, não, eu não sou esse que vocês pensam que eu sou. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Naquele momento ele tinha certeza de quem que ele era e do propósito a qual ele havia nascido, o propósito a qual ele havia sido enviado por Deus na terra. Então nós precisamos entender, e aqui agora Calvino ele continua
na sua frase dizendo da seguinte maneira: ninguém pode fazer uma análise de si mesmo sem que se sinta obrigado a voltar-se imediatamente para a contemplação de Deus, em quem vive e se move, visto que é evidente que a nossa própria experiência nada é senão uma substância unicamente em Deus. Então, conhecer a Deus é primeiramente nós nos despirmos de nós mesmos. Para que nós possamos conhecer a Deus, iniciando, fazendo essa parte introdutória a essa lição, primeiramente nós devemos nos despir dos nossos próprios conceitos, nos despir daquilo que nós achamos que nós somos bons, que nós somos suficientes, essa autossuficiência humana, né? Que nós somos capazes de fazer, que nós somos capazes de realizar, que se nós conseguimos algo, que se nós conquistamos algo, é porque de fato nós nascemos com a predisposição para aquilo. Não. Primeiramente nós devemos nos despir de nós mesmos. Se quisermos conhecer de fato a Deus, precisamos nos despir do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa soberba, da nossa autossuficiência, e assim nos lançarmos de cabeça para tentarmos entender à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada, quem Deus é e quem nós somos nele. Amém? Declara-se na Bíblia que o conhecimento de Deus, o Pai, é a fonte da redenção. E agora aqui nós adentramos num conceito que é o conceito que nós cremos, que nós enquanto cristãos nós cremos, que é o conceito da Trindade. Porque nós devemos entender que Deus, Ele existe em 3 pessoas. Que é Deus Pai, a fonte da redenção, Deus Filho, que alcança essa redenção, e é o Deus Espírito Santo, que aplica a redenção. E aqueles a quem é dado conhecer, saber sobre isso, e acreditar nisso, e viver dentro disso, desse conceito, é aqueles a quem foi concedido também a vida eterna. Então a compreensão dessa totalidade da obra redentiva de Deus é o que nos conduz à vida eterna. Aqueles que são esclarecidos acerca dessa obra de Deus, que é a obra da redenção, que é o Pai sendo a fonte da redenção, ou seja, o idealizador da redenção, né? Sabemos que o homem, ele caiu, o homem ele estava corrompido, né? Em Adão, o homem foi corrompido. O homem então ele teve essa separação, né, com Deus. O homem já não era digno mais de estar diante de Deus. Mas agora então no seu plano redentivo nós vamos ver a Trindade trabalhando. O Pai sendo o autor da redenção, o Filho sendo aquele que alcança a redenção, ou seja, aquele que se dispõe para a redenção, e o Espírito Santo sendo aquele que até os dias de hoje continua aplicando essa redenção. Então a gente percebe que no que nós chamamos em teologia, na economia da Trindade, cada pessoa da Trindade ela tem o seu papel, cada pessoa da Trindade ela tem a sua função. Então a gente vai ver essa redenção, ela acontece de forma gradativa. E Deus ele se revela nas Escrituras Sagradas também de forma gradativa. Ele se revela pessoa após pessoa de forma gradativa. A gente vai ver que no Antigo Testamento é quase que impossível a gente ter a noção de Trindade. A gente consegue ter alguns vislumbres, mas ao longo do desfecho de toda a história bíblica, a gente começa a ter essa noção de que de fato Deus opera em 3 pessoas. Até chegar ao ponto culminante em que nós vamos ver no batismo de Jesus, a Trindade se manifestando de forma bem mais precisa, bem mais autêntica. Então a gente consegue ver que Deus ele se manifesta, ele se revela ao homem de forma gradativa, de maneira que o conhecer a Deus é um processo. Historicamente, o conhecimento de Deus foi processual, e até mesmo em nossas vidas. Em nossa vida, esse conhecimento de Deus, ele também funciona de forma processual. Algo que nós temos convicção é de que, de fato, Deus ele tem operado desde que tudo foi criado. Desde a queda do homem já iniciou essa operação divina, essa revelação divina da parte de Deus, se revelando como Pai, o soberano, Deus Todo-Poderoso. Depois se revelando como Filho, né, sendo Deus, Filho.
levando sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, né, morrendo na cruz do Calvário para nos trazer direito à salvação, e agora continua essa obra redentiva por intermédio do Espírito Santo, aplicando essa redenção. Há alguns que já receberam essa aplicação e outros que ainda hão de receber essa aplicação. E Deus continua dessa maneira trabalhando ainda ao longo da história. Então nós entendemos aqui que Deus ele se apresenta nessas três pessoas. E já refutando logo de cara essa questão da negação, né, da Trindade, qualquer conceito que se apresente contrário a essas manifestações divinas, ele é um conceito falso, um conceito que ele não merece nenhum tipo de credibilidade. Nós vamos ver que o sistema antropocêntrico, ou trazendo para os nossos dias atuais, pode ser entendido como modernismo ou humanismo, ele tenta compreender a natureza de Deus, ou seja, o ser de Deus, a partir do que se conhece acerca do homem. E nós vamos ver até mesmo quando a gente consegue analisar, né, algumas pessoas. Certa feita eu ouvi uma certa pregação que um pastor ele dizia que todos os homens, todos os seres humanos, eles são pequenos deuses. Por quê? Ele utiliza-se daquele ponto em que o homem ele recebeu o sopro de Deus. Então, logo ele recebendo o sopro de Deus e recebendo aquela palavra, antes dele ser formado, que ele seria feito à imagem e semelhança de Deus, logo ele seria um pequeno Deus. E daí, quando a gente vai estudar a fundo acerca do modernismo, do humanismo, é como que se essas pessoas, esses estudiosos que estudam, que vão por esses conceitos, por essa via, eles tentassem reconstruir a Deus, entender a quem é Deus, a mente de Deus, acerca do ser humano, através do ser humano. Através de quem o ser humano é, através das capacidades humanas. Então nós precisamos tomar cuidado com isso também. Até porque para ser Deus é necessário ter atributos divinos. No próprio texto que nós acabamos de ler, o texto inicial, vai dizer que um dos atributos de Deus é o eterno poder. Outro atributo de Deus é a divindade. Quando nós vamos estudar ainda mais a fundo sobre os atributos de Deus, nós iremos entender que Deus ele é onisciente, nós iremos compreender que Deus ele é onipotente, que Deus ele é onipresente. E esses atributos são considerados atributos incomunicáveis de Deus. Quando dizemos que são atributos incomunicáveis, dizemos que isso não chega à compreensão humana. Um homem mortal como somos nós, que não somos eternos, ele não consegue compreender um Deus que é um Deus onipresente, um Deus que ele consegue estar em todos os lugares, um Deus que a sua glória enche toda a terra e céu. A nossa mente humana não consegue compreender isso, não consegue chegar a essa altura. Um Deus que ele é onisciente, um Deus que ele sabe de todas as coisas, um Deus que ele conhece tanto o passado como o presente, como aquilo que ainda há de vir, e conhece também os pensamentos que estão na sua cabeça nesse momento. Humanamente falando, ninguém pode alcançar esse tipo de atributo, esse poder. Então, quando nós nos detemos a analisar os atributos de Deus, Deus ele jamais pode ser reconstruído através da análise humana. Então cai por terra todo esse conceito modernista e humanista, de que a natureza de Deus pode ser reconstruída a partir de uma análise do próprio homem. Queridos, aqui quando nós vamos analisar, lendo aqui, adentrando já nessa parte da revista, peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura, nós iremos ver na introdução, falando algo maravilhoso acerca de Deus, mas que de certa forma tem representado ao longo dos anos um perigo, né? Muitas pessoas elas têm pecado, né? Caído num erro teológico acerca do que nós iremos tratar aqui. Porque diz bem assim: quão maravilhoso é contemplarmos por meio da criação
toda a perfeição do Criador. De fato, né, quando nós contemplamos a criação, quando, por exemplo, ainda essa semana, eu estava voltando com a Suzana lá da chácara da avó dela, e eu olhei o arco-íris. E me fez lembrar que, não que o arco-íris foi criado com esse propósito, né? A Bíblia não nos diz, não relata que o arco-íris foi criado com esse propósito, mas eu pude lembrar do episódio em que, após o dilúvio, Deus ele vai estabelecer uma aliança, né, com Noé e com todas as gerações, de que ele não mais iria destruir a terra com águas, né, com inundações, com dilúvio. Não mais haveria aquele tipo de destruição. E ele deixa bem claro que haveria um sinal para isso. Para que quando ele mesmo olhasse esse sinal, ele se lembrasse dessa aliança que ele firmou com Noé e com a humanidade. Que seria o arco-íris, que seria o arco que ele colocaria. Na verdade, alguns consideram que já esse fenômeno é um fenômeno natural, já podia ter ocorrido em outras épocas, né? Outros não, porque há relatos que até então, até o dilúvio, ainda não havia tido chuva sobre a terra. A terra era regada com o vapor que subia. Então, até então, alguns estudiosos, né, chegam a dizer que não havia tido chuva. Possa ser que sim, possa ser que não. Mas o fato é que Deus ele não criou, né, de certa forma, esse fenômeno naquele momento. Poderia ser um fenômeno que ele poderia acontecer, só não havia acontecido por falta de chuva. Porque na verdade esse fenômeno é quando as nuvens estão carregadas de água, e daí reflete, a luz solar reflete nas nuvens e cria esse fenômeno que é conhecido como arco-íris. De certa forma, eles poderiam nunca ter visto, né, esse arco no céu, o arco-íris, por conta de nunca ter chovido. Pelo fato de sempre a terra ter sido regada por um vapor que subia do solo. Mas ali, quando nós nos detemos, e essa semana ainda eu me deti a olhar aquele fenômeno, eu falei bem assim, nossa, como que Deus é maravilhoso. Porque nas Escrituras Sagradas ele deixou bem claro que aquilo seria um sinal. Né? E nós contemplamos um sinal visível. Quantas vezes a gente quer um sinal mirabolante, né, acerca de Deus, acerca da fidelidade de Deus, acerca do poder de Deus? Quantas das vezes as pessoas querem ver um paralítico andar, um cego enxergar, um surdo ouvir, querem ver milagres, maravilhas, né, como os fariseus também, que pediam um sinal do céu, para que eles pudessem crer que de fato Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus. E de repente, quando a gente para contemplar algo da criação, algo da natureza, a gente consegue contemplar o poder de Deus. Né? Eu analisando, eu falei assim, está ali o sinal de Deus. E de fato ele tem cumprido. De fato, ao longo das eras, ao longo da história, nunca mais isso aconteceu. Tem relato de tsunamis, tem vários relatos de enchentes. Mas como no dilúvio, nunca mais aconteceu. E isso nós temos a certeza, que é Deus olhando para esse arco e se lembrando da aliança dele que ele fez. Ele mesmo olhando e se lembrando da aliança que ele estabeleceu. Então, quando nós paramos para contemplar algo tão simples, de certa forma, nós entendemos que de fato Deus, ele é fiel e que de fato existe um Deus que tem cuidado de nós. De fato é um Deus supremo, que ele é manifesto através da criação. E aqui, está, igual nós acabamos de ler, que nós podemos contemplá-lo por meio da criação, ou seja, contemplar toda a sua perfeição, a perfeição do Deus Criador, nós devemos levar em consideração que é um conceito, de certa maneira, importante para nós, enquanto cristãos, mas ele é um conceito limitado. Porque se nós formos analisar Deus apenas na criação, nós podemos cair no erro de achar que Deus está em tudo e que tudo é Deus. E agora nós adentramos num conceito que se chama panteísmo, que é o perigo da pessoa às vezes se ater em querer ver Deus, em querer conhecer Deus ou contemplar Deus
apenas naquilo que foi criado, apenas através da criação. Porque o panteísmo, ele vai dizer, ele vai ensinar dessa maneira. Diz que Deus equivale a tudo e tudo equivale a Deus. E Deus agora aqui, ele passa a ser pregado então como um ser impessoal e imanente. Mas agora Deus, através desse conceito, ele deixa de ser um ser transcendente. Ou seja, nós conseguimos contemplar Deus através daquilo que é criado. Agora, só que agora Deus deixa de ser espírito, deixa de ser um ser que está em uma outra dimensão. Deixa de ser um ser que ele não é limitado à matéria. Então, exatamente. Então Deus agora, através dessa visão panteísta, em que Deus ele é contemplado através da natureza, e é na natureza apenas, em que tudo é Deus, em que tudo que foi criado é Deus, e Deus está em tudo, agora de certa forma Deus está limitado. Deus agora não é mais um ser pessoal. Agora isso começa a agredir até mesmo a questão da trindade, porque Deus deixa de existir em 3 pessoas, em unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus passa a existir em tudo. Quer seja uma árvore, quer seja na terra, quer seja no sol, vou olhar para o sol. E na verdade, quando a gente para entender, o panteísmo nada mais é do que uma ramificação de algo muito antigo, do politeísmo. Porque no politeísmo, no passado, né, muitas pessoas pagãs, os pagãos, eles já acreditavam que havia o Deus Sol, o Deus Lua, que as estrelas eram um tipo de Deus, que os astros eram Deus. Então, de certa maneira, o panteísmo nada mais é do que uma sutileza do politeísmo. E na verdade, quando a gente começa a estudar mais a fundo acerca do panteísmo, a gente vai entender que é ainda pior do que o politeísmo. Porque o politeísmo ele ainda pode limitar a quantidade de deuses. Agora o panteísmo, tudo é Deus. O panteísmo ele não é, embora ele não tenha sido criado, mas ele teve como seu principal defensor dessa doutrina filosófica Baruch de Spinoza. E esse termo ele vem de pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. E que tem essa junção dizendo que tudo é Deus. Que é essa ideia de que Deus está presente em todas as coisas, como a natureza, que não existe um ser personificado, criador do universo. Então essa ideia de que Deus está expresso na natureza, e que não apenas a natureza reflete a glória de Deus, agora a natureza ela deixa de refletir apenas a glória de Deus na criação, e a natureza ela passa agora a simbolizar Deus. Ou seja, na verdade Deus agora não é mais um ser pessoal. Agora Deus, ele é a própria natureza. Vocês conseguem entender dessa maneira? E tem gente que, querendo ou não, isso acaba sendo muito comum, né? Eu mesmo já conversei com pessoas que elas falam bem assim, e existem canções que falam que eu vejo Deus em tudo. Existem canções. Tem uma canção que fala que eu vejo Deus em tudo. E quantas pessoas, né, já não disseram isso, ou responderam acerca de uma pergunta, de um questionamento acerca de quem é Deus, né? Tem aquela famosa resposta genérica. Às vezes você chega para a pessoa e faz a pergunta para ela acerca de quem Deus é. Eu poderia ter feito essa pergunta antes, né, de falar sobre isso, né? Para poder só fazer um testezinho, mas agora já foi. Mas tem muita gente que se você perguntar para ele, para você, quem que é Deus? A pessoa dá uma resposta genérica. Para mim Deus é tudo. Por mais que ele não conheça, por mais que ele nunca estudou sobre esse conceito panteísta, de certa forma ele está se utilizando de um conceito, inconscientemente. Inconscientemente ele está simplesmente reproduzindo aquilo que o panteísmo ensina. Que de fato, tudo é Deus, ou Deus é tudo. Então tem muita gente que se você for perguntar assim, e às vezes ela se sentir avexada em ter que ter uma resposta naquele momento, a resposta genérica dela é, para mim Deus é tudo. Tudo para mim é Deus. E na verdade não. Na verdade Deus não é tudo. Na verdade, se nós formos dar uma explicação,
uma resposta mais assertiva para essa pergunta, não digo que essa seria apenas a única resposta. Ao invés de nós dizermos de forma errônea que Deus é tudo, nós poderíamos dizer que Deus, Ele é o soberano criador e dominador de todas as coisas existentes. Esmiu-se para mim. Aí eu digo assim, Deus é criador de tudo. Deus é criador de tudo. Quando eu digo Deus é criador de tudo, eu poderia estar dizendo que tudo está em Deus, porque nada subsiste se não for Deus. Então Deus não se revela através de tudo, como tudo não é Deus. Deus não o que é Deus? Deus é tudo, não. Tudo está e subsiste porque Deus é Deus. Não? Então tudo está em Deus seria dizer que Deus, tudo subsiste com Deus. Deus sustentaria todas as coisas. Todas as coisas, criada todas as coisas. Aí a gente está abrangendo a imanência e a transcendência de Deus. Porque aí ele é tudo na forma de manifestação, como ele é tudo na forma de transcendência. Antes que tudo existisse, ele já era Deus. Sim. Então tudo está em Deus. Porque o haja vem de Deus. Sim. Haja. Deus já existia antes do haja. Sim. Então tudo subsiste porque Deus existe. Céu, terra, sol, lua, humano, tudo está em Deus. Está em Deus. Tudo está em Deus. Porque subsiste porque Ele existe. Ele seria o Criador na verdade ele seria o Criador e o sustentador de todas as coisas. Porque se teologicamente é bem isso mesmo. Teologicamente Deus ele é explicado como o Criador, o preservador e aquele que age, né, em todas as coisas e através de todas as coisas. Então Deus ele cria, Deus ele preserva e Deus ele assiste todas as coisas. Né, que daí agora cai por terra também, tem um certo conceito de que Deus ele criou, existe um conceito, uma linhagem teológica, um pensamento teológico, que Deus criou as coisas, mas Deus agora está a par de todas as coisas, e todas as coisas encaminham de acordo com a sua ordem natural. Mas de certa forma, acompanhando esse raciocínio, Deus ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas, e Deus é aquele que assiste, continua agindo, né? Continua operante em todas as coisas. É porque aí se a gente for organizar a imanência e a transcendência, a gente resume dessa forma. Ele cria, ele opera. Sim. Diferente disso, ele não assiste, ele cria e opera. Ele continua no controle. Continua no controle. Então tudo está nas mãos dele. Então, de certa maneira, tudo permanece no domínio dele. Né? Esse é um pensamento filosófico que acabou de vir do nosso filósofo, presbítero Wesley Henrique da Silva. Amém? Wesleyanismo em ação. Então, queridos, e é muito perigoso, né? A gente não ter respostas, né? Nós precisamos de fato ter respostas acerca do ser de Deus. Obviamente que tudo aquilo que nós falarmos acerca de Deus ainda será pequeno, ainda será pouco para descrever a Deus. Como eu disse, a mente humana ela é limitada e ela acaba também sendo fadada muitas vezes ao erro, né? Pelo fato de que Deus ele está muito acima de uma compreensão total. A gente não consegue compreender Deus em sua totalidade. Então, eu lembro-me, quando eu era criança, de certa forma, essa questão do panteísmo, ela acaba ocorrendo de forma muito natural na vida das pessoas, na mente das pessoas. Acredito que o que eu vou compartilhar talvez faça parte, né, de alguma fase, né, dos irmãos, principalmente a fase de infância. Eu lembro-me que quando eu era criança, eu tinha mania de sair para o terreiro à noite ou durante o dia. Quando era durante o dia, ficava olhando para as nuvens, porque falavam para mim que Deus estava no céu. E eu olhava para as nuvens e ficava tentando ver Deus. Olhava para as nuvens e pensava assim, será que aquilo ali é Deus? Será que ali é alguma parte de Deus?
olhava para a lua e tentava enxergar Deus. Só que não era aquela contemplação falando assim, nossa, a lua, Deus fez a lua, que é uma contemplação correta, né? Era olhando para um astro, olhando para a lua e falando assim, será que Deus está ali dentro? Né? Será que de certa forma, eu olhando para a lua, eu vou conseguir enxergar a Deus? E de certa maneira, a mente da gente, ela começa a ir por caminhos que se a gente não recorrer à palavra de Deus, a gente acaba pecando, a gente acaba errando. A gente acaba entrando também no caminho dessas heresias, a gente acaba também se embrenhando nessas heresias. Né? Então nós precisamos, por isso que a palavra de Deus, por isso que eu deixei bem claro, que embora nós podemos contemplar Deus através da criação, que a gente consegue ver que de fato Deus é um ser poderoso, um ser supremo, isso não deve ser o principal. O conhecimento de Deus, nós devemos conhecer Deus principalmente. A principal fonte deve ser as Escrituras. É através delas que nós iremos entender quem é Deus e como que Deus agiu e tem agido, né, ao longo dos tempos. Ainda nessa leitura, eu fiz essa separação para trazer alguns pontos importantes dentro dessa introdução. Ainda mais empolgante é sabermos que fomos criados conforme sua imagem e semelhança, dotados de inteligência, moralidade, sentimentos e liberdade de escolha. Saber que o próprio Criador se fez criatura para fazer da criatura um ser íntimo de Deus. Saber que o Espírito do Altíssimo habita em nós, seus filhos, e nos conduz a um relacionamento todo especial e pessoal com o autor da vida, o nosso Criador. Agora, outro ponto que eu achei muito polêmico também, que muitas pessoas acabam discorrendo e às vezes de forma errônea, é esse ponto que fala que nós fomos criados conforme a imagem e a semelhança de Deus. Para os irmãos que aqui estão, qual o entendimento que vocês têm acerca disso? Nós termos sido criados à imagem e à semelhança de Deus. Alguém se habilitaria a dizer? Isso seria de forma literal? Falar igual o pastor, seria de forma literal? Seria nós olhar para nós mesmos e falar bem assim, eu sou igual a Deus. Seria olhar para o Wesley e falar bem assim, ele parece com Deus. A imagem e semelhança de Deus, fisicamente falando, é Deus purinho. Bem, Samuel, no modo de pensar, não é a resposta não, é só para a gente pensar. Se a gente comparar todas as criações que Deus fez, a gente consegue enxergar uma diferença muito grande em nós das outras criações. Até mesmo os animais, né? A ciência vai dizer que o homem é um animal também, né? Mas até nisso a gente consegue ver a diferença, né? O homem sendo uma da diferenciação da criação, porque o homem expressa sentimento, não na questão relacionar à aparência, né? Não creio que essa semelhança não está ligada à aparência física, até porque Deus não contém, né? Deus não se cabe em um corpo físico, Deus não se cabe nisso, né? Não estou falando de tamanho, estou falando de glória, estou falando de honra, né? De grandiosidade, de poder. Mas então a gente vai ter atributos comunicáveis que somos semelhantes a Ele, né? Aí você me corrige. Por exemplo, a capacidade de amar, a capacidade de viver, a capacidade de relacionar. Então, nesses aspectos, no caso da imanência, né, que está dentro contido desses atributos que são comunicáveis de Deus, nós recebemos parte disso. Nessa semelhança, creio que consiste essa semelhança, né? Essa igualdade. Essa imagem e semelhança, né? Que a gente vai ver as outras criações de Deus não tem esses atributos, né? Não há.
certo? Ó, de certa forma, o próprio texto vem trazendo essa ideia, né, de sermos dotados de inteligência, moralidade, sentimentos e liberdade de escolha. Mas quando a gente vai estudar acerca disso, acaba chegando a um ponto, né, que encaminha-se para a heresia do antropocentrismo. Por quê? Porque quantas vezes a gente não vê pessoas falando bem assim, agora na questão da imagem, pegando por esse ponto, né? Tantas vezes a gente vê pessoas bem assim, eu já vi pessoas falando bem assim, você quer ver Deus? Né? Quer ver Deus? Sim. Aí fala bem assim, é só você olhar no espelho. Você olha no espelho que você é a imagem e semelhança dele. Né? Isso aí, na verdade, a gente entenderia que isso seria um resquício do antropocentrismo, né? Querer reconstruir Deus ou explicar Deus através da imagem humana, através do homem. Mas é muito interessante que quando a gente vai estudar acerca desses termos, que a gente leu aqui, conforme a sua imagem e a sua semelhança, a gente vai entender que imagem no hebraico vai ser isso aqui, ó. Do hebraico é tselem do hebraico. Quando a gente vai ver semelhança vai estar escrito assim, ó. Demut. E quando a gente vai fazer a união desses termos, imagem e semelhança, tselem, demut, a gente vai entender que esses termos eles se referem a algo que seja semelhante, porém que não seja idêntico à imagem de alguém ou de algo. Ou seja, é semelhante, mas não é da mesma aparência. Só que ainda, quando a gente vai entender ainda mais a fundo, a gente vai entender que esses dois termos, eles servem principalmente para denotar algo que represente alguma coisa ou que represente alguém. Enquanto semelhança de Deus, nós entenderemos que é no quesito de representação. Então, quando Deus, a Trindade vai dizer façamos, né, porque ali é um diálogo da Trindade, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ele está se referindo muito mais ao aspecto de representação. Por quê? Porque o homem, quando ele foi criado, ele foi colocado no jardim, e a ordem que foi dada aqui, o homem deveria dominar sobre tudo, ele seria o administrador de tudo. O homem administraria o jardim, o homem dominaria sobre toda a criação de Deus. Então, naquele momento, Deus estava colocando Adão, Deus estava colocando o homem como um representante dele na terra, um representante dele no jardim. Então, quando se usa esse termo, que Deus fez o homem, a imagem e semelhança, é a mesma coisa que está dizendo, Deus fez o homem para ser o seu representante na terra. Deus fez Adão para ser o representante federal de Deus na terra. Ele representaria, ele deveria andar de acordo com a vontade de Deus e colocar em prática tudo aquilo que Deus o instruiu. Dominar, né, sobre todas as coisas, fazer apenas aquilo que Deus queria que ele fizesse. E trazendo uma aplicação agora muito, muito óbvia para os nossos dias, a pergunta que fica, a questão que fica, mesmo Adão tendo pecado, mesmo com a queda do homem,
né, mesmo com a depravação total. Em qual sentido que nós continuamos ainda sendo imagem e semelhança de Deus? Mesmo o homem tendo transgredido a vontade de Deus, mesmo tendo toda essa deturpação do propósito a qual o homem foi criado. Em qual sentido, então, se não se refere apenas ao aspecto físico, se não se refere apenas ao aspecto interior, pensamentos, emoções, desejos, sentimentos, se não se refere apenas a isso, em qual sentido que nós, e agora vou facilitar ainda um pouco mais, nós que conhecemos a Deus e prosseguimos conhecendo a Deus, que nos denominamos cristãos, Igreja de Cristo, em qual sentido que nós somos representantes aqui na Terra? Tá fácil, agora facilitou mais, né? Alguém pegou o microfone? Amém? Então, queridos, se ninguém vai falar, nós continuamos sendo representantes de Deus, enquanto igreja na face da terra. Aqui já seria uma resposta. A partir do momento em que nós vivemos de acordo com os estatutos dele, a partir do momento em que nós somos apregoeiros do Evangelho de Cristo. Então nós representamos a Deus fazendo o id dele na terra, pregando acerca do Filho dele para outras pessoas. Então, os representantes ainda, esses que são imagem e semelhança de Deus nos nossos dias, nos dias atuais, é a igreja de Cristo, é a igreja de Deus. Da mesma maneira em que Adão ele foi criado, foi feito homem, feito a imagem e semelhança de Deus, que ele deveria representar Deus no jardim, em nosso tempo, quem representa, quem é essa imagem e semelhança de Deus, é a igreja de Cristo. É eu e você, são os cristãos. Ou pelo menos é isso que nós deveremos ser. Então, de alguma forma, tem como a pessoa não ser a imagem e a semelhança de Deus na terra? De alguma forma tem como ir contrário a isso? Sim ou não? Apenas criatura. Nessa linha. Não cumprindo a vontade de Deus, já não seria mais imagem e semelhança. Apenas uma criatura. Só da base. Não, então tá. Eu penso assim, né, nessa linha aí que você colocou, as outras são criaturas de Deus. Porque fica muito óbvio. Porque se a gente fala que a gente fazer uma correlação desses dois termos aí e falar no termo de relacionamento, trazer relacionamento para essas duas palavras, imagem e semelhança, as criaturas não relacionam com o Criador. Exato. É igual, vamos pegar Não, é isso? Exato. Não, exato. Se você não cumpre o propósito de Deus, aquele que não cumpre o propósito de Deus, e eu vou pegar um exemplo muito simples. Determinada empresa tem os seus vendedores e tem os seus representantes. Se alguém escolhe vender o produto da concorrência, que não o produto daquela empresa, ele está sendo representante daquela empresa? Se alguém escolhe oferecer o material da empresa que é concorrente, fazer a propaganda da empresa que é concorrente, indo na contramão daquilo que foi estabelecido para ele, pela empresa a qual ele foi contratado, pela empresa a qual ele foi chamado para representar, ele está sendo representante daquela empresa ou ele está sendo representante de um outro alguém? Então sabemos que todos aqueles que não representam A, vai representar B.
Então todos aqueles que não representam, automaticamente, todos aqueles que não representam a Cristo, todos aqueles que não levam a mensagem de Cristo, que não vivem uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho de Cristo, logo ele não está sendo representante de Cristo. Parece ser uma lógica muito humana, mas se nós formos acompanhar por esse preceito, porque se nós formos pegar que Adão ele foi escolhido para ser imagem e semelhança de Deus no jardim, como um representante, como aquele que representaria Deus diante de toda a criação, agora se nós formos pegarmos no nosso contexto de igreja, a partir do momento em que eu não represento a Cristo, a partir do momento em que eu não levo, que eu não prego a palavra de Deus, que eu não vivo de acordo com a palavra de Deus, que eu não creio no Filho de Deus, a partir disso aí eu não estou sendo imagem e semelhança de Deus. Eu estou sendo representante de um outro, de outra coisa ou de um outro alguém, que não de Deus. Então vocês percebem que ainda nos nossos tempos há uma responsabilidade muito grande, a mesma responsabilidade que vergou sobre Adão, sobre os ombros de Adão, continua ainda vergando sobre nós? A mesma responsabilidade de representar Deus ali no jardim, continua ainda sobre nós de representarmos Deus neste tempo, sobre a face da terra, de sermos imagem e semelhança de Deus? E agora, o que? Vivendo de acordo com a vontade dEle, vivendo de acordo com a palavra dEle, e cumprindo, né, aquilo que Ele determinou que a gente possa cumprir, que o principal é, ide. Ide, fazei discípulos, ide pregar o Evangelho. Então é dessa maneira que a gente representa, assim como um representante de uma empresa, um representante comercial, a missão dele é de ir e apresentar o produto, né? Apresentar, falar bem, fazer a sua propaganda do seu produto. Nós, enquanto dispenseiros, enquanto ministros de Deus, enquanto representantes de Deus, do reino de Deus, a nossa missão é de ir e apresentar o Evangelho. E a partir do momento em que nós não estamos fazendo isso, não estamos cumprindo isso, nós não estamos sendo representantes. Nós não estamos sendo imagem e semelhança, tendo essa representação. Então esse é um perigo que a igreja atual, né, ela tem corrido esse risco de às vezes de estar levando nome de cristão, estar vestindo a camisa de cristão, estar vestindo um uniforme do reino, uma roupagem do reino, parecendo que é do reino, mas não sendo representante do reino. Ainda usando como analogia, como a ilustração, assim como um representante comercial pode vestir a camisa da empresa, pode vestir o uniforme da empresa, mas não exercer as funções a qual ele foi chamado para aquela empresa, não representar os produtos daquela empresa, não fazer o nome, a propaganda daquela empresa, assim também, muitos dentro da igreja, nesse tempo, eles podem estar vestindo a roupagem de cristão, pode estar levando o nome de cristão, mas não sendo um representante de Cristo. Vocês sabiam disso? Sabia, com certeza. E Samuel, é o que a gente tem estudado 1 João 3:10. Dessa forma são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama seu irmão. Algumas versões, uma outra versão na linguagem de hoje vai dizer: a diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama seu irmão não é filho de Deus. Então está bem claro aí, né, que se não está no centro da vontade de Deus, não é a igreja de Cristo salva e remida pelo sangue de Cristo no Calvário, não é mais a semelhança de Deus, né? Não é. É só criatura de Deus. Apenas criatura de Deus. É o que, na verdade, de certa forma, em outras palavras, de outras maneiras, já tem sido pregado, né? Só é filho de Deus, e agora trazendo para esse contexto, só é representante de Deus quem faz a vontade de Deus, quem vive de acordo com a vontade de Deus.
Então agora cai por terra aquela mania, aquele conceito de que eu sou semelhante a Deus no sentido em que eu tenho aparência igual a Deus, né? Eu tenho inteligência, sou dotado apenas de inteligência, de sentimentos, né? De uma certa liberdade de escolha, né? Que a gente sabe que isso aí pode ser que não seja algo tão real assim, né? Como a gente aprendeu acerca também, muitos pregam sobre o livre-arbítrio, né? Que ele faz o que ele quer da sua vida, né? Que ele que decide tudo em sua própria vida, mas a gente entende que não funciona bem dessa maneira, né? Que Deus ele já tem a história toda escrita, tudo está no domínio de Deus, né? Cada ser humano ele só vai até onde Deus permite ele ir. Ele só vai viver até onde Deus permitir ele viver. Ele só vai fazer aquilo que Deus permitir ele fazer. É o peixe, né? É igual o peixe, exatamente. Ainda na leitura na verdade, na aula de hoje, eu não pretendo adentrar nessa questão da revelação indireta ou geral, que depois vai ter esses dois tópicos, que é a revelação indireta e geral, e depois vai ter a revelação direta ou especial. Isso aqui é conteúdo que estuda em teologia sistemática. O pastor sabe disso. Isso aqui não é... Na verdade, essa revista não é pouca coisa, não. Essa revista, esse conteúdo aqui é bem mais profundo. Então, assim, não adianta a gente querer atropelar, né? Então, para que fique melhor detalhado, todos esses pontos, já adentrando as pontos de desenvolvimento do assunto, nós deixaremos para a próxima aula ou para as próximas aulas. E ainda na introdução, sim, é imensamente gratificante tomarmos conhecimento de todas essas bênçãos. Mas, como é que sabemos dessas coisas? Como pode a criatura descrever seu Criador? Baseados em que poderíamos conhecer os propósitos de Deus e seu modo de agir, sem que Ele mesmo nos tivesse revelado? Se até mesmo Adão, em estado de perfeição, precisou da revelação de Deus para conhecer a si mesmo e os propósitos de Deus para a sua vida, quanto mais nós, cuja percepção moral e espiritual foi abalada pelo pecado, carecemos de tal salvação. Então, dessa maneira, a gente entende que a partir do pecado, se tornou ainda mais difícil conhecer a Deus. A partir do momento em que o homem ele teve as suas percepções moral e espiritual abaladas pelo pecado, a única fonte confiável de conhecer a Deus de fato é através do estudo da palavra de Deus. Porque se nós formos nos ater apenas nos bochichos, nisso, eu acho que Deus é aquilo, eu acho que Deus é aquilo outro, a gente vai cair em erros tantos, os que tem por aí, como o panteísmo, outros conceitos errôneos acerca de Deus, que muitas pessoas acabam caindo, é acerca do unitarianismo, né, que as pessoas acreditar que Deus é apenas em uma unidade, que Deus ele subsiste em apenas uma pessoa. Outro conceito errôneo que as pessoas elas podem acabar caindo, principalmente por ter a sua percepção moral e espiritual abalada pelo pecado, é acreditar que Jesus foi apenas mais um homem, e isso aconteceu muito no passado, né? A gente tem um conceito que é o dos socianos, né? O socianismo, que ele pregava que Jesus era apenas um homem e ele era o melhor dos homens. Que Jesus foi o melhor dos homens, só que eles não colocam agora nem Jesus nem como um profeta, que Jesus foi apenas um modelo, né? Um modelo para ser seguido, né? Como foi pregado até no simpósio, que Jesus ele não é apenas um modelo, né? Que Jesus ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus poderoso e soberano também. Então, de certa forma, esse conceito ele prega que Jesus ele é um homem melhor dos homens, gerado numa relação sexual de José e Maria. E que Deus é apenas o Pai, apenas aquele que criou todas as coisas. Outro conceito errado, né, que muitas pessoas têm caído, é do sabelianismo. Outro conceito também, que parece com o unitarianismo, né?
solainismo, né? Que ele vai pregar da seguinte maneira, que aos moldes do unitarianismo, só que a única diferença é que, além do sabelianismo acreditar que Deus ele é uma única pessoa na divindade, ou seja, que não existem três pessoas, que Deus não é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, agora o sabelianismo ele vai também acrescentar que ele é a única pessoa na trindade. A explicação para as manifestações bíblicas de Pai, Filho e Espírito Santo, ele vai dizer que é essa única pessoa que se apresentou em capacidades diferentes. Ou seja, que existe apenas uma pessoa que no Antigo Testamento se manifestou como Pai, o Criador, que no Novo Testamento essa mesma pessoa se manifestou como Filho, aquele que veio para poder cumprir a redenção, o plano redentivo, e que essa mesma pessoa é a que continua agora se apresentando como Espírito Santo. Se apresentou e continua. Então esse é um outro conceito errado, né? De que Deus ele é apenas um no sentido de ser uma única unidade, uma única pessoa, né? Nós devemos entender que Deus ele é um, porém em três pessoas, que no caso é a Trindade. Então eu fiz questão aqui de colocar alguns dos conceitos errados acerca de Deus. Isso é coisa que a gente estuda na Trindade. Quando a gente vai estudar um pouco da Trindade de Deus, a gente estuda muito acerca desses conceitos errôneos acerca de Deus. Por que hoje, nessa introdução, fiz questão mais de trazer sobre esses conceitos? Porque antes da gente saber o que é certo, antes da gente chegar naquilo que é correto, primeiro a gente tem que saber o que é errado. Porque quem sabe durante um bom período da nossa vida a gente caminha pelo que é errado e depois só quer acrescentar algo que é certo. Então quando a gente quer aprender algo de bom, que vai ser bom, algo de verdadeiro, algo puro, primeiro a gente precisa desconstruir aquilo que não é verdadeiro, né? Não há casamento entre o falso e o verdadeiro. Não pode haver mistura entre o que é deturpado e o que é perfeito. O que é imperfeito e o que é perfeito não tem esse casamento. Então nós precisamos, primeiramente, nos despir de todos os conceitos que ao longo da nossa vida a gente aprendeu. Aqui nós falamos nessa manhã acerca de um conceito errôneo que se chama o panteísmo, que é a crença de que Deus é a natureza, de que Deus ele é tudo, de que se eu olhar para qualquer coisa criada eu estou vendo Deus, de que se eu olhar para um ser humano eu estou vendo Deus, né? Que agora já entra no antropocentrismo, de querer reconstruir a Deus olhando para um ser humano, dizendo que ele é a imagem e semelhança de Deus, então logo ali eu já estou começando a compreender o ser de Deus. Nós falamos então um pouco acerca do unitarianismo, né, que é um outro erro doutrinário, que vai dizer que Deus é uma única pessoa. Falamos também acerca do socianismo, dos socianos, que vai dizer que Jesus Cristo não era Deus, que Jesus, na verdade, era apenas um homem, o melhor dos homens, fruto de uma relação entre José e Maria e não concebido pelo Espírito Santo, não gerado pelo Espírito Santo. Falamos também do sabelianismo, que vai dizer que Deus também é uma única pessoa, mas que se manifestou em capacidades diferentes ao longo da história. E que nós devemos entender que Deus, ele continua sendo um Deus trino operante, e que Deus ele está no caminho, apenas esperando para que nós venhamos a se despojar de tudo aquilo que nós carregamos de ruim, para que Ele possa nos levar para conhecimentos maiores acerca dEle. É como se Deus estivesse apenas nos esperando, né? Nós sabemos que quem nos escolhe é Deus, mas nós sabemos que também nesse quesito dessa caminhada cristã, nós sabemos que nós temos a nossa responsabilidade. Nós sabemos que nós não podemos apenas aceitar a Cristo e ficar no modo passivo, até que Jesus venha novamente, até que Jesus nos leve.
Mas nós sabemos que nós precisamos ter esse papel ativo. Deus está ali no caminho, como aquele pai que está querendo segurar na mão da criança e levá-la para conhecer lugares novos. E é assim Deus, quando nós estamos aliançados com Ele, Ele espera que nós venhamos a sair dessa zona de conforto, nos despojar de tudo aquilo que nos prende, seja os afazeres, seja os conhecimentos, os conceitos errados, segurar na mão dEle, para Ele nos ensinar coisas novas, algo novo, termos uma intimidade ainda mais profunda com Ele. Amém? Então, nessa manhã nós fizemos a introdução dessa lição, lição de número 2, que é sobre conhecer a Deus, como Deus se faz conhecer. E é isso que Ele quer nos mostrar. E nós continuaremos aprendendo ao longo dos outros domingos, né? Não sei quantos domingos serão, mas se eu não der continuidade, tem o presbítero Sanlá e o presbítero Wesley que estará na empreitada. Amém? Se coloque de pé nessa manhã. Senhor Deus, te agradecemos, papai querido, por mais essa oportunidade de aqui estarmos, para estudarmos acerca da Tua Palavra, acerca do ser de Deus, acerca de quem Tu és, acerca do Teu propósito para a nossa vida, do Teu plano redentivo, acerca daquilo que o Senhor espera de nós. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, nos alcançando com a Tua graça, papai amado, nos ajudando em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas dificuldades, para que assim possamos crescer cada dia mais em Ti. Que o Senhor possa também nos livrar de tudo aquilo, papai amado, que tem nos atrapalhado, papai. Tudo aquilo que tem nos prendido, papai amado, e nos impedido de caminharmos ainda mais além. Segura firme em nossa mão, papai. Não nos deixe cair, não nos deixe vacilar, papai. Vai desfazendo todas as ciladas malignas contra a Tua igreja, contra cada pessoa aqui presente, aqueles que aqui não estão, a Tua igreja de modo geral. Que o Senhor possa estar desfazendo todo mal. Deus, que nesse dia também, peço ao Senhor em específico, que seja um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia de celebração, um dia de harmonia, Deus querido. Livra-nos de todo mal, não nos deixes cair em tentações, Pai. E que a presença do Senhor possa reinar em nossa vida, possa reinar na casa de cada um, na família de cada um que aqui está. Essa é a nossa oração e pedida em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos fazer a chamada rapidamente?